Eu, Claudinei Matias do Nascimento, na data de hoje, 14 de abril de 2023, autorizo a divulgação dessa fala minha para o Brasil, para que o Brasil e o mundo fiquem sabendo como que é e o que acontece até nos dias de hoje, após 134 anos que terminou a escravidão. Então, eu autorizo a estar mostrando para o mundo, a escrever, a relatar a história para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Gratidão. Ele nasceu Claudinei Matias do Nascimento. Ele é mineiro, da cidade de Barroso, e criador do Congado de Nossa Senhora do Rosário e escrava Anastácia. Projeto esse que desfila pelas ruas da cidade de Tiradentes, aqui nas Minas Gerais. Cidade essa onde ele também cria seu próprio artesanato, que é baseado nos ensinamentos que são passados de pai para filho, de geração em geração. No Minas Negras Gerais de hoje, eu tenho a honra de receber para um bate-papo nosso queridíssimo mestre Prego. Ancestralidade, identidade, negritude, cultura. Minas Negras Gerais. Os relatos a seguir são baseados em fatos reais, ocorridos nas regiões de Piedade do Rio Grande, Barroso e Tiradentes. Todas essas cidades em Minas Gerais, entre os séculos XVIII e XXI. Muito do que aqui foi exposto provém de histórias passadas de geração a geração, como é o caso de nosso entrevistado nessa edição. Mestre Prego é descendente direto de um ex-escravizado. Segundo ele, seu avô foi cativo na antiga São José del Rei, hoje Tiradentes, sendo logo após vendido para outro senhor de escravizados, para o antigo povoado de Nossa Senhora da Piedade, hoje Piedade do Rio Grande, e anos após a abolição da escravatura, migrou para o antigo distrito de Barroso, hoje Barroso, Minas Gerais, onde viveu pelo resto de sua vida. Acreditamos que parte do que aqui foi relatado venha de experiências que o entrevistado traz guardadas em sua memória desde sua infância, e que outra parte seja ditada pelos guias espirituais dele, como há de se notar durante a exibição do vídeo, em partes onde o entrevistado começa a bocejar e nos traz informações que os livros de história ainda não nos disseram. Como diz um provérbio africano, até que o leão aprenda a falar, a razão será sempre a do caçador. Equipe do Minas Negras Gerais. O Colofé. Olorum. Saudações. Saudações. Salve a vossa força. Salve, que assim seja. Demorou muito para chegar aqui, hein? Foi uma caminhada, né? Porque a caminhada que foi feita pelo nosso povo e assim também foi para a gente encontrar. Uhum. Mas tu tem sua hora certa, você acredita nisso? Eu acredito nisso. Com certeza também a gente veio de áreas diferentes há um tempo atrás para a gente chegar até aqui para demorar tanto para encontrar mais de um ano. Nada acontece ao acaso, né? Tem muito projeto para vir por aí ainda. Mestre, me fala uma coisa. O senhor é de Barroso, nascido em Barroso. Me fala um pouco da E, sua história. É, como é que foi a sua trajetória desde a infância? Quer dizer, o seu pai era congadeiro também, não era isso? Como é que foi e, passar essa então, tradição? até onde eu sei, o meu avô paterno do lado do meu pai, ele, há muitos anos atrás, ele foi escravo aqui nessas terras de Tiradentes. Eu não sei dizer de quem que ele foi escravo aqui dentro, mas ele foi dessas terras aqui, e daqui ele foi vendido para Piedade do Rio Grande, quando ainda estava novo, Hum, Piedade do Rio Grande. E nesse trajeto aí, ele tomou uma chibatada no olho, estava bem perto já de terminar a escravidão em partes, né? Tomou uma chibatada no olho, aí conheceu a minha avó, que era Maria Antônia, e por algum motivo,
Naquela época ele teve problemas em Piedade e ele foi obrigado a ir embora de Piedade. Saiu de Piedade de noite, viajou naquelas estradas de terra sentido Bertioga a noite inteira até o dia amanhecer, sem poder olhar para trás. Cada encruzilhada que eles passavam, eles tinham que pôr uma pedra para que os outros pessoal de lá perdessem o rumo deles. Como naquela época, vou falar na língua do povo, que o povo fala errado, eles falam macumba, mas a conversa certa seria feitiço. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre esse instrumento aqui, a macumba. Macumba é um instrumento de percussão de origem africana, muito utilizado no Brasil colonial. Quando os negros voltavam ali das fazendas, cansados, né, de trabalho árduo, durante o dia, eles se reuniam para fazer um batuque, relaxar e descansar. E eles pegavam os diversos instrumentos que eles tinham, e entre eles, né, a maioria de percussão, entre eles a macumba. E os portugueses falavam, oh, vai começar os macumbeiros. E eles falavam isso porque eles tinham a noção e o conhecimento da existência desse instrumento. Tinha muito macumbeiro na época, e aí meu avô também não ficava muito atrás, mas os outros pessoal de lá era melhor do que meu avô na macumba. Vou falar o certo, eles eram mais feiticeiros do que meu avô. Ah, E às vezes nas casas do meu avô pegava fogo, uma vaca do meu avô morria, chegava e falava, ô, seu João Maria, isso aí foi que fiz, mas só pode ficar sossegado que eu não vou fazer, não. Aí um dia meu avô procurou um mais velho ainda do que ele, que sabia mais, falou, ó, seu João Maria, para o senhor ter sossego, o senhor vai ter que pegar as coisas do senhor e ir embora desse lugar. E cada lugar que vocês passarem, cada entusiasta, vocês vão ter que colocar uma pedra. Vocês vão sair de noite sem falar com ninguém. Quando o dia amanhecer, você já vai estar longe. E nisso vocês vão perder o rumo de vocês. Só que antes, meu avô tinha mandado um filho dele embora, com 10 anos de idade. E esse filho já saiu de casa por esse motivo. Ele veio para Barroso para arrumar um lugar para buscar. Quando ele já voltou, viu como que a situação lá estava crítica. Ele estava com 12 anos quando ele voltou. Saiu com 10. Quando ele voltou, viu que a situação estava crítica, falou, ó, tal dia, tal data, eu venho buscar vocês. Saíram só com uma trouxinha e largou tudo para trás. Cada encruzilhada tinha que colocar uma pedra, que foi mandada pelas entidades, para perder o rumo deles. E assim eles chegaram em Barroso, ficou muitos e muitos anos sem saber, sem encontrar ninguém. Sumiu todo mundo. Muitos e muitos anos. Quando a minha avó, eu estou com 50, quando apareceu um parente deles que conseguiu achar eles, vou fazer 50. Eu ainda não estava nascido. você não era Aí, nascido ainda. ainda não era nascido quando apareceu um parente. E aí, eu vou só desse pulo, mas depois nós vamos chegar lá. Aí, depois que essa parente apareceu lá, sumiu todo mundo. Eu vim reencontrar a família agora há 4 anos atrás, passeando em Tiradentes. Depois nós chegamos nessa parte. Tá bom, tá bom. Então, então o senhor conheceu o seu avô, sua avó, ou não? Não chegou? A avó do lado do meu pai, eu conheci, que era Maria Antônia, e Uhum. os dois avós do lado da minha mãe eu conheci. Agora, o outro avô que tinha o olho cego, eu não Não conheci. conheceu. Ele, Não, ele, ele perdeu um olho com chibatada, foi isso? ele estava com Uhum. 10. E aí ele foi para a região de Barroso um pouco antes da abolição. Não, não, já Não. muita coisa. Ele já estava numa certa idade. Ah, tá. Entendi. Tá. Daqui ele foi para Piedade, foi vendido para lá. E lá ele conheceu minha avó, e aí Uhum. chegou a ter de casar. Aí depois de muitos anos, os meninos, o meu pai estava com 3 anos quando ele foi para Barroso. Ele morreu com 66, então foi É, muito. Meu é. pai era o mais. Aham. É, é, vou chamar de você assim, tá? Mais intimista. Você chegou a bater uns papos com a sua avó sobre essas histórias?
Ela te contava essas histórias? Não, quando a Não. minha avó morreu, eu estou com 4 anos, mas eu ainda lembro de alguma coisa sobre ela. Uhum. Não é muita coisa, mas eu lembro. Então, eu sempre tive assim, uma relação muito boa com meu pai e eu gostei sempre de saber das histórias. E é tanto que as primeiras músicas que eu ouvi de Congado foi com meu pai, numa cachoeira, num lugar onde o pessoal fala que é mal assombrado, eu falo que é bem assombrado. Então, eu sempre conversei muito com meu pai, com os meus tios, sempre gostei de saber de tudo, porque um dia eu ia ter que estar contando algumas coisas. Uhum. É, teu pai devia ter muita história para contar, né? Tinha bastante, apesar que ele era novo, mas tinha bastante. Aham. Lembra de alguma história especial que ele contava? Assim, muita coisa não, porque tudo era vivenciado mesmo, e quando ele chegou em Barroso, o pai dele era um senhor que não era de abrir muito cara, não, esse pessoal antigo, né? Uhum. Então, meu pai não podia estudar, não podia ir para a escola porque tinha que trabalhar. E ele foi na escola um dia, 2 dias. Um dia aprendeu o nome, o outro dia aprendeu a fazer conta, que acho que nem computador consegui ganhar nele na conta. Só isso que ele aprendeu. E as histórias que ele contava que o pai dele era muito trabalhador e não gostava de muita conversa, porque pelo que ele passou na escravidão, ele não gostava de muita conversa, não. Uhum. Tá, tá. E sua avó Antônia, ela viveu até quantos anos? Eu acho que a minha avó ficou um pouco mais. Minha avó faleceu com 80 e poucos anos. Eu tinha 4 anos na época, nem lembro quanto que foi. Foi por Uhum. volta de, deve ser 70 alguma coisa. 71, 70, 71, mais ou menos. Né? Certo. Então, aí você cresce naquele ambiente, né? Quer dizer, um descendente direto, né, de escravizados. E, e aí a parte boa dessa história é essa riqueza que vem do Congado, por exemplo, né? E quando é que isso entra na sua vida e como é que você aprende as cantorias, os batuques, né, os ternos? Como é que é essa história? Quando eu fui para a beira do rio com meu pai pescar, eu tinha 4 anos. E a gente chegando lá na beira da cachoeira, era um tempo de muita fartura de água, e a gente já montava nosso acampamento na beira do rio, na beira da cachoeira, só eu e ele. E sempre daquele som das águas, parecia que saía alguma coisa assim, licença, 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 dá licença, e eu sempre com aquilo na cabeça. Fui com 4 anos, cinco, seis. Aí, quando eu estava quase com 7 anos, a coisa começou apertando. Dá licença, dá licença. E, e meu pai já fazia parte do Congado. Aí ele falou assim comigo, ô João, ele não me chamava de prego, não, mas de João. Prego era só quando ele estava nervoso. Ô, João, você está ouvindo o povo da água cantar para você? Aí eu falei assim, não, não estou ouvindo, não. Porque o pai falava que não entendia, mas acho que se abusasse, ele fazia o peixe nadar na areia. E aí, ele falando do povo da água, e nós foi juntando, no final das contas, a gente chegou onde queria, que era aquela assim, dei uma licença, dei uma licença, dei uma licença para Joaquim, dei uma licença ao meu povo, dei uma licença ao meu povo, dei uma licença a Maria, dei uma licença ao meu povo, povo da cachoeira. E aí depois, chegando lá, como meu avô já era capitão de Congado e falar na língua do povo, ele já era macumbeiro, e aí, conversando, foi chegando no ponto que, num futuro, talvez eu teria alguma missão, mas não sabia como, nem quando, e as coisas poderiam mudar no caminho. E aí eu Uhum. comecei a participar. Meu pai entrou para o grupo de Congado, parou de beber as pingas, entrou para o grupo de Congado, e eu também Uhum. entrei. E daí nós foi, Em Barroso isso já. isso em Barroso. Barroso. E aí a gente foi, quer dizer, eu fui praticamente dos 7 anos até agora 21
para 22 anos. Aí deu uma parada, que teve um pouco caso no grupo de Congado lá, a gente deu uma parada. Depois, chegando em Tiradentes, aí, inclusive em Barroso, quando tinha um grupo de Congado lá, aí a moça me chamava para me ajudar ela, e eu, não quero saber disso nunca mais. E aí, nisso aí, a história se repetiu. A mesma do meu avô se repetiu comigo, a questão que eu tivesse que vir embora. Tive que vir embora de Barroso e vim para Tiradentes. Chegando aqui em Tiradentes, aí começou. Começou. E nesse lugar onde eu ouvia as músicas, lá tem tanto ouro, que você não faz nem noção. Ouro que daria para a gente ficar trilionário, mas eu não posso nem passar perto, nem posso mostrar para ninguém, porque esse ouro, nós veio para o nosso país, Brasil, aqui, esse país maravilhoso, por causa desse ouro. A gente estaria lá do outro lado do mundo aí. Então, É. morreu muitos irmãos nossos, principalmente nesses lugares. E Uhum. aí eu comecei a mexer com o Congado aqui. Na ideia, quando eu cheguei, a ideia era de aparecer em televisão, ficar famoso. Aí, com o decorrer do tempo, eu fui vendo que não era nada disso. A televisão, a mídia não interessava. O que interessava é a história do nosso povo, que tinha que ser contada e tem que ser contada de alguma forma. Sem dúvida. É o que a gente está tentando fazer aqui no Minas Negras Gerais. É um aquilombamento. E esse seu depoimento é extraordinário, né? E que bom que a gente está juntando as energias e nossas forças aqui para falar. Tá tudo bem? Tô. E hoje eu estou assim, até diretamente de irmão para irmão, que até hoje foi poucos que chegou até aqui para perguntar e sem interesse de ganhar nada. A maioria só vem para poder pegar, levar, mas não está muito aí para a história, não. Está aí para ganhar prêmio em faculdade, para ganhar isso, ganhar aquilo, não para contar a história real. Olha, exatamente. A gente acredita aqui, o Prego, que assim como os nossos irmãos antepassados se aquilombavam antigamente, né? Cada um pegando uma pepitazinha de ouro e construindo, por exemplo, uma igreja do Nossa Senhora do Rosário, o que seria essa pepita de ouro para a gente hoje, para o nosso povo? É cada um colaborar com o melhor que pode, né? De Por repente, exemplo, o senhor contando a sua história pode inspirar outras pessoas, outros pretos por aí, não é? quando o senhor fala em pegar pequenas pepitas para a gente poder estar até construindo a nossa igreja, é, isso me faz lembrar até um pouco um fato triste que aconteceu com o nosso grupo, Nossa Senhora do Rosário, Escrava Anastácia, em 2019, na mudança dos padres. Eu queria Quando, até combinar isso com o senhor, mas prossiga. quando chegou aqui em Tiradentes o excelentíssimo padre Alisson Sacramento, né? Antes, a ordem, como é uma cidade muito conservadora ainda, com meia dúzia de conservadores até hoje. Quando a gente iniciou em 2000 aproximadamente 2010 para 2011, eu conversando com um querido, excelentíssimo Padre Ademir, que mora no nosso coração, aí Padre Ademir falou, Prego, o negócio é o seguinte, a nossa população aqui é bem fechada, mas vamos fazer o seguinte, a igreja foi feita pelo seu povo. A igreja é do povo brasileiro, a igreja é do mundo. Mas a gente vai chegando devagar para a gente não assustar o povo. Aí então tá, padre. E o que o senhor sugere? A gente vai fazer a primeira missa da igreja da Escrava Anastácia na igreja de São Bom Jesus da Pobreza. Mas nós vamos passar com a procissão dentro da igreja. No momento eu falei, esse padre é meio estranho. Mas falei, tá, padre. A gente foi. A gente foi e fez a primeira missa do grupo na igreja da praça, que é de São Bom Jesus da Pobreza. Aí o padre falou, Prego, agora é o segundo ano, vamos subir. Aí nós já subiu. E a ordem do padre Ademir era a seguinte, se o congado, os tambor ecoou nas ruas do centro histórico, seja de dia, de noite, de madrugada,
debaixo do sol, debaixo de chuva. A igreja, as igrejas do intuito de Tiradentes tinha que ser aberta. Se ouvir os tambor, tinha que abrir as portas, não importasse qual igreja. De menos se tivesse um casamento lá dentro, ou se tivesse a missa, mas se nós tocássemos tambor, nós aguardava o momento da missa que ele ia dar o sinal para a gente entrar, qualquer missa. Era assim que era com o padre Ademir. Quando mudou de padre, o que ocorreu? O padre Alisson simplesmente me chamou, como já estava marcada a nossa festa, ele falou, depois da festa a gente vai ter que conversar. E nisso aí foi impedido a minha entrada com um grupo de congado, com a nossa bandeira, que é a bandeira da escrava Anastácia, e Nossa Senhora do Rosário, de entrar dentro da igreja. Desculpa, o que ele alegou para proibir o senhor de entrar na igreja? Ele nunca dava uma posição direta. Mas depois, pelo jeito de eu dançar, a gente veio descobrir de gente, até lá de dentro dele mesmo, que era porque eu era de outra religião, porque eu era de outra religião. Mas ele nunca falou assim direto que era isso. Ele sempre arrumava um pretexto, arrumava uma coisa, arrumava outra. E é tanto que eu não poderia falar assim, foi discriminação religiosa, porque ele mesmo nunca falou com a gente direto que era isso. Mas a gente não é bobo, né? Mas quando ele foi chegar na cidade, o pessoal falou assim, prego, agora é um padre preto, vai ser bom para vocês. Eu falei, às vezes não. E não foi, foi pior. Que aí foi impedido da gente entrar. Nem todo preto é preto. Nem todo preto é preto. E aí pega, nisso aí a gente ficou sem entrar dentro da igreja, até que algum turista fez uma denúncia no Ministério Público. E o Ministério Público não é brincadeira. Não. Aí inteiro a gente teve que entrar num acordo agora, me parece que foi esse ano passado, 2022, de toda vez que a gente quiser entrar dentro da igreja, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que comunicar ele uma semana antes para a gente poder entrar dentro da igreja. É a igreja que foi feita pelos nossos povos para a gente estar reverenciando a Nossa Senhora do Rosário, né? Uhum. Infelizmente. Aí ele até chegou a me propor uma coisa, para a gente trocar a imagem Era para a gente trocar a imagem da igreja, da escrava Anastácia, né? Uhum. Aí eu falei, se eu colocasse Nossa Senhora do Rosário e a foto dele, se eu podia. Jamais, E ele acha que a gente tem a escrava Anastácia como santa, mas a gente não tem ela como santa, a gente tem ela como uma figura de resistência, que ela mesma amordaçada, ela não abaixava a cabeça. Símbolo de resistência no Brasil, a escravizada Anastácia, ou como muitos a conhecem, escrava Anastácia, viveu no decorrer do século XVIII. No imaginário popular, ela era uma mulher linda e de rara beleza. Curandeira, ajudava os doentes e com suas mãos fazia verdadeiros milagres. Por se negar a ter relações com seu senhor branco, foi sentenciada a usar uma máscara de ferro pelo resto da vida. A máscara permitia à pessoa enxergar e respirar, mas a impedia de levar alimentos à boca. Ela é reverenciada tanto no Brasil quanto em países africanos. Seu culto foi iniciado em 1968, quando seu desenho, feito por Etienne Vitor Arago, foi exposto na Igreja do Rosário, do Rio de Janeiro, em homenagem aos 80 anos da abolição. Então, eu principalmente com o meu grupo, a gente não vai deixar a bandeira da escrava Anastácia jamais. A gente fica sempre na igreja, mas trocar a bandeira não. E eu vim para esse lugar para contar a história e descobrir também o cemitério dos nossos irmãos, né? Porque o pessoal, nossos irmãos, era enterrado dentro da igreja do Rosário, aqui da igreja de Tiradentes. Mas todo mundo sabe que aquela igreja não cabe mais de que 200 corpos deitados um empareado com o outro. E aqui dentro, meu irmão, a gente era mais ou menos 22 mil irmãos negros dentro dessa areazinha de Tiradentes, dentro desse município. 22 mil, o que significa isso? 22 mil não é 20 mil, é 22 mil. Para a época era muita coisa. Era muita coisa.
Se a gente pudesse olhar do alto, ainda hoje, a gente ia ver tanto preto que a gente ia até pensar que era uma mancha de asfalto, tanto preto. E hoje a gente tem. Mas como que você vai comprovar isso? É fácil. Pega uma autorização do governo, tem o Pocinho dos Escravos, entra escavando dentro do Pocinho dos Escravos, entra escavando numa parte do terreno do museu, entra escavando ali para cima tudo do Pocinho dos Escravos, vocês Corpos enterrados. vão achar e é muita coisa. A gente ainda tem aqui hoje um dos líderes, que é um bar, ele só vai largar essa região quando sair o último irmão que ainda está vagando aí, que são muitos. Perdão, como é que chama o líder? É um bar. Umbar. É, Tá, ele é um líder espiritual. isso, ele foi trago para cá pelo seu, muito conhecido por nós, todo mundo, seu Borba Gato, O Borba Gato passou aqui também. passou. Hum, Ele foi um dos mercadantes da maioria dos nossos irmãos, foi ele, uhum. foi por aqui. E Tá, nisso a gente tinha também muito padre que não valia uma picada de fumo aqui dentro. né? Sei como é que é. E aí o Umbar, ele viveu nessa região Nessa região, onde hoje é Tiradentes. hoje é Tiradentes. Então ele veio bem no principiozinho mesmo Veio. do crescimento da vila. É, Tá. e ele é responsável por uma parte imensa, graças a Deus que os irmãos, tudo que ainda se encontram, são irmãos bem tranquilos, mas não só nosso irmão, como tem muitos índios também que ainda tá aí na área. Muitos caboclos aí também, né? Hum, Aham, é. Eu acredito que ainda existam muitos irmãos agarrados aí que precisam de ajuda para ir embora, muito, né? muito. Aham. É, eu quero perguntar sobre um pouco mais sobre a Congada. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto que eu achei muito interessante. O senhor faz também alguns projetos sociais, não é Isso, isso? mas o nosso trabalho aqui é social, porque apesar que vamos entrar também numa outra parte, a gente tem a ajuda da prefeitura? Tem. Eles sempre dão um apoio para a gente desde o primeiro ano, a primeira bandeira, nossa, A quem deu, prefeitura de Tiradentes. na verdade, a primeira bandeira saiu do bolso do prefeito, ele mesmo tirou do bolso dele, aí Tá? depois ida na mesma semana, ele mandou fazer umas camisas para a gente. Então, Uhum. desde o primeiro dia, 2011 para 2010, a gente tem um apoio da prefeitura, mas poderia ter um apoio melhor pelo seguinte, a gente não tem nem lugar para guardar instrumento. O nosso instrumento fica guardado aqui no quarto da minha casa. Por enquanto eu moro numa casa grande, mas daqui a pouco eu estou indo para uma casa pequena ou até a minha casa mesmo. E eu moro hoje afastado da cidade 1,5 km. Aqui é a nossa sede dentro do quarto da minha casa. Então a gente tem o apoio da prefeitura, que o nosso serviço que a gente faz, trabalho, toda a vida foi social. A gente nunca ganhou nada assim para fazer o congado, ou da mesma tem uma aula de capoeira que eu tô parado, mas agora saiu lá a lei da alma e a gente vai ganhar alguma coisa para a gente estar fazendo esse trabalho. Mas toda a vida, desde quando eu cheguei aqui, é sempre serviço social. Perfeito. Além do Congado, também tem a capoeira. Como é que a capoeira entrou na sua vida? Então, a capoeira entrou, eu morava num sítio e eu sempre tive vontade de aprender alguma coisa. Aí meu pai falava que ia me colocar na aula de karatê. Aí do nada apareceu uma aula de capoeira num bairro, eu morava 6 km afastado da cidade, na roça, e eu comecei a frequentar as aulas de capoeira. E por incrível que pareça, nesse mesmo sítio onde eu morava, havia muitas histórias. A dona falava sobre a escrava Anastácia, lá também teve bastante escravo, mas eu nem fazia ideia. Hoje que vem na minha mente algumas coisas que era conversado. E aí foi que eu iniciei a capoeira mais ou menos em 87, por aí, em 87 eu comecei a capoeira. E agora
hoje os mestres de capoeira estão querendo fazer o meu reconhecimento como mestre, todo mundo já me chama de mestre, para me dar seguimento. Muito bem, muito bem. Quando começar, eu quero participar. Isso vai ser muito bom. Hum. Mas eu acho que nossos irmãos iam gostar mais que o senhor fosse para o Congo, participar do Opa, Congo. um prazer. É uma honra, uma honra. Conversaremos sobre isso, Congo, sim. tá? E, bom, voltando então um pouco lá na história, o senhor se sente então como um missionário aqui em Tiradentes, na região? Eu não poderia falar que um missionário talvez seria até demais, mas talvez eu não sei o nome que eu poderia dar, mas nisso aí, na história que a gente está falando hoje, entrou também uma pessoa que foi uma pessoa importante para a gente, para o nosso povo, foi uma pessoa muito importante, seu Zé Antônio do Pacu, que foi o ex-prefeito, né? Uhum. Eu não lembro bem a data aqui, aonde pela primeira vez a gente teve apoio do seu Pinto e tem até hoje, apoio do Ralph, todos que passou na prefeitura, dá o total valor no que a gente faz. Só não ajuda mais, talvez por falta de recurso ou poder. Mas eles como pessoa, seu Pinto, seu Zé Antônio, seu Ralph, na época do Ralph a gente até viajava muito. Tem vezes que a gente já não queria nem sair para representar a cidade. Foi o tempo que a gente mais viajou, foi na época do prefeito Ralph. Mas o Zé Antônio, no meio de todos, o Zé Antônio fez uma coisa que nenhum fez. Eu não lembro bem a data, foi no aniversário da cidade, Zé Antônio me convidou para estar subindo no palanque para receber uma medalha, uma comenda em honra ao Congado, onde foi atribuído lá em cima do palanque, perto do Padre Ademir e das autoridades, eu atribuí aquela medalha, aquela comemoração aos nossos irmãos que passou nessa terra. Daquela data para lá, eles passaram a me considerar como se eu fosse um representante deles aqui nesse lugar. Mas Pois eu não me considero jamais um representante deles. Oi, lá no Angola, oi, mandou me chamar. Essas horas de Deus, eu peço sua bênção. Balanceou, balanceou, balanceou a coroa do rei, balanceou. Mas quando eu estou no Congado, eu tenho que fazer valer como se eu fosse o chefe de uma malta, o chefe de um grupo. E aí eles me consagraram como um representante direto deles aqui para estar resolvendo algumas coisas que ficou pendente. Só que com isso, a gente passa por algumas humilhação. Por isso, hoje, eu não sou um bandista, porque Uhum. aqui não tem umbanda, não sou em parte. Eu não sou do candomblé, porque aqui não tem, mas hoje eu faço parte de um grupo que eu não posso falar nome, mas eu faço parte de um grupo onde a gente trabalha somente com os pretos velhos. Certo. Então, como não tinha Umbanda, eles designaram o grupo para a gente estar fazendo parte, que trabalha com nossos irmãos pretos velhos, que está sempre agindo na cidade, para limpeza, para conservação, até da paz aqui dentro. E que muitas vezes são incompreendidos, né? Por irmãos de outras religiões, né? Infelizmente, inclusive aqui na rua aqui da casa onde eu moro, tem alguns irmãos que colocam alguns presentes para os irmãos nas encruzilhadas, na beira da estrada. Aí o povo fala que depois que eu mudei para casa, macumba aumentou muito. Eu falo, não, você está certo, mas as macumbas se aumentou muito, eu quero até um pouco, porque vocês sabem que a macumba é um instrumento, né? Ah, vamos bater uma macumba lá no terreiro. Mas se vocês puderem modificar, falar os feitiços, eu vou ficar até mais feliz. Não Então, é eu falo verdade? para eles,
para eles mudar pelo menos o jeito de falar, para eles aprender. Uhum. E então é isso aí. Hoje eu faço parte de um grupo muito sério, que a gente atua na cidade, né? É, é um grupo que a gente só trabalha com os preto velhos. Maravilha, maravilha. Deve ser um trabalho lindo. Eu tenho Ah, certeza absoluta disso. tem Né? muita missão para fazer, um trabalho muito sério. Uhum. Não só aqui, como a gente também vai em missão até lá em Ouro Preto, Mariana, aonde eles mandam, a gente vai. E é Muito muito bem. Tem muita coisa para fazer, né? Passaram aí mais de 300 anos, mas tem uma energia muito densa ainda. ainda Né? tem. E aqui É, dentro é muito complicado esse lugar para o nosso povo, que já passou, e para nós que está aqui. Principalmente hum, para perfeito. Eu estou vendo aí que o senhor está bocejando bastante, então eu estou achando que o povo está por aí. coisas. É, eu, Eles eu- veem que já está assim, ó, a mão. Aí eles já. é, uhum, maravilha. Eu não Pode vou. continuar perguntando, pode perguntar que o que pode a gente fala, o que não pode não fala. Maravilha. É, voltando um pouco àquele caso da, da igreja Nossa Senhora do Rosário. Parece que o senhor teve um auxílio também de um bispo de São João del Rei. É verdade essa história? Não, de São Del Rey a gente não teve nada. Uma pessoa ali que ajudou a gente, eu nem sei se ele, acho que ainda não é bispo, até conversou muito com o padre na hora lá, o padre Magelo, que também é natural da cidade de Barroso, ele conversando com o padre, que hoje ele é eu esqueci o carro, como que ele, é o chanceler, né? Hoje ele é chanceler. Então, lá diante do Ministério Público, o padre Magelo, que a gente tem que agradecer ele demais, que ele ainda conversando com o padre, que não via nada assim de anormal da gente entrar na igreja, é lógico. A igreja do padre Alisson, ele é responsável, ninguém pode tomar a autoridade dele, nem o padre Magelo, nem ninguém. Mas o padre Magelo explicando ele que não precisava ser daquele jeito, não precisava ser daquele jeito. Então, o apoio maior que a gente teve foi do Padre Magelo. O bispo, até hoje, eu nem conheço o bispo, nem Uhum. conheço. Inclusive, agora há pouco tempo, a gente fazendo uma apresentação para a Semana Criativa, a gente nem sabia que tinha evento dentro da Igreja do Rosário. O padre vai, ainda me chama atenção numa carta, manda uma carta me mandando um convite, me chamando atenção, sendo que eu e ele, a gente faz parte do Conselho Municipal de Cultura. O que ele podia fazer? Ir atrás da moça e falar, ó, nesse horário não pode passar o cortejo, mas ele veio para cima de mim com tudo, pensando que o evento era da gente. E não era. Quando eu cheguei na reta das correntes, eu olhei e vi que tinha evento lá dentro, eu parei de tocar os tambor, e aí ele vai e falou que a gente desrespeitou, quebrou o acordo que tinha com a igreja. Eu falei, ué, a gente nem sabia que tinha evento na cidade, nem sabia que tinha casamento, mas o padre Magela foi muito bom com a gente, muito generoso também, e não só generoso, mas como obrigação dele como líder, né, religioso. Um dia foi ele e o padre Alisson até lá na minha casa, eu morava no mesmo bairro, mas na outra rua, foram lá em casa os dois. Mas, e a gente tá aí nessa peleja, entra na igreja quando ele achar que deve, mas vamos indo. Uhum. Então, monopolizou mesmo a igreja, né? É, Uhum. infelizmente. Poderia ser É. igual antes. Quando tinha evento, a gente já sabia que a gente não ia entrar na igreja. Mas o tambor que tocou, é tanto que a gente tem vídeo e tem relato. Eu tenho um mais recente agora, onde eu estava dançando dentro da igreja, alguns dos fiéis do padre pegou e falou assim, meu Deus, recebendo espírito dentro da igreja. Mas era o meu jeito de dançar e é o meu jeito de dançar. Eu não vou deixar de dançar daquele jeito, porque para mim, tá bem, eu tenho que fechar o olho para mim ver ao meu redor o que está acontecendo. Aí eu consigo dançar. Fica Uhum. Isso está no seu DNA, está no nosso DNA. bem. É que o nosso povo traz, não é? Então, é a forma que a gente tem de externar.
né? Infelizmente, por exemplo, eu não conheço esse padre, mas acho que ele ainda não despertou para o lado afro-brasileiro dentro de si. Não. Essa foi a escolha que ele teve na vida, cada um tem sua escolha, né? Como eu tenho vários amigos que é padre, eles não podem envolver, mas eles acham erradíssimo a atuação, o jeito do padre agir com a gente. Mas, igualzinho eles falam, a paróquia é dele, e ele ainda é o dono, é o que comanda. Mas se o Uhum. bispo tivesse, eu acho que ele poderia ter intervido e falado, padre, deixa os meninos entrar e rezar dentro da igreja. Uhum. Os turistas adoram. Eu tenho gravação aí que eu do lado de fora da igreja enchi a igreja só de eu entrar. Encheu a igreja. Eu estava num desses eventos no ano passado, quando o senhor entrou dentro da igreja, né, e a gente saiu lá dos Quatro Cantos, lá em Tiradentes, e aí foi feito um cortejo até a igreja. Foi uma coisa muito bonita. Teve um, Muito. teve um agora, depois da Semana Criativa, teve um aonde que as pessoas, a gente começou quase de frente ali do. Então, esse eu fui como se eu fosse pro lado dos quatro cantos, porque o homem queria que eu começasse logo ali na frente da igreja. E nesse dia, eu tinha até que conversar com a dona Fátima, aí eu afastei um pouquinho da reta da igreja e falei, o senhor quer começar, então vamos começar do nosso jeito. Aí o pessoal que estava lá fora deu sinal e encheu a igreja. Talvez foi até num desses que o senhor estava. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai nosso com Ave Maria, oi Santa Maria, Pai nosso com Ave Maria, o nego rezava, Pai nosso que estás no céu, santificado seja a vossa palavra. Venha a nós o nosso reino. Oi, glória a Deus, na igreja que eu posso entrar. Oi, glória a Deus, na igreja que eu posso entrar. Quando o livro ficava de fora, hoje o medo já pode entrar. A igreja encheu de gente. Aí eu deitei, fiz uns cumprimentos lá que não podia ter feito, foi ter chamado a atenção pelos irmãos. Mas por que não. Eles que não queriam que você fizesse. Não, ele falou que eu não precisava ter feito aquele cumprimento, igual eu fiz ali dentro. Aí eles ainda riam, falou, meu irmão, você não precisava ter feito daquele jeito. Menos, né? É, Estrelinha, podia ter Celinho. dado, é. Mas aí Uhum. naquele impacto da movimentação da dança, e aí eu ainda dava umas risadas, falava assim, e aí foi o fim da picada. Ué, eles pediram, eles queriam uma coisa bem real. Ah, Então, vamos fazer do jeito que tem que ser feito. não é? É, o senhor está sempre se referindo, né, a esses nossos ancestrais, esses nossos irmãos. O senhor está sempre falando com eles, sempre ouvindo eles? Sempre falando com eles, sempre ouvindo. Uhum. Sempre. Tipo agora, por exemplo. Sempre que a gente pode é que vem aquele. Aí você sabe que você está fazendo alguma coisa que não é para ser feita. Aham, Aí, entendi. mas a gente sempre fala com eles, fala com eles. Às vezes a gente faz coisa errada, eles chamam atenção. Fala, ó, isso não pode ser feito dessa forma, muito cuidado. Eles orientam, por exemplo, essa questão da igreja, eles orientou que era para deixar, amanhã vai vir outro padre,
Pode vir um melhor, como pode vir um pior, que eu acho que pior do que esse não vai ter. E é assim. Uhum. É, quando você anda em Tiradentes, você está sempre ouvindo os irmãos falar com o senhor, sempre vendo as coisas, não? Depende do tempo, depende do que eu vou fazer, depende da hora. Tá. Antes era mais complicado, hoje não. Hoje já dá para assimilar, principalmente a minha companheira, ela que era mais difícil para ela. Entrar em Uhum. banco, passar em alguns lugares era mais difícil. Mas a gente não sabia o que que era, apesar que eu vim de uma família de um bandista, mas a gente nunca entrou na religião. Tá. Nunca, a gente nunca seguiu. Até o tempo que foi preciso de eu procurar, de eu procurar a Umbanda, de eu procurar o pessoal do kardecismo. Teve um tempo que foi preciso. Certo. E aí era muito difícil. Hoje, depende muito do dia, depende muito da missão, que hoje já está, como a gente trabalha para eles, Uhum. então é tudo mais fácil, fica tudo mais fácil. Já teve tempestade nesse meio de campo aí, mas Imagino. Deus aí Imagino. vai dando eles também vai conversando com os outros irmãos e vai levando. Uhum. Porque quando a gente anda, principalmente no centro de Tiradentes, você dá para sentir que ali tem alguma coisa. E aí eu Ali quero tem. tem muita coisa. Por exemplo, a própria Casa do Museu, por exemplo, né, aquela região ali da Rua Padre Toledo, ali deve ter muita coisa. Você tem algum, lembra de um caso especial que você pode contar pra gente, não? A única coisa, uma coisa que, só para vocês entenderem, quando eu cheguei aqui, que eu comecei mexendo com o Congado, um irmão falou que dentro da cozinha da Casa Grande tinha algumas peças de tortura que era usado para torturar nossos irmãos. E eu converso com uma pessoa dentro do museu, olha, aqui tem peça que era da época dos escravos? Tem bastante coisa aí. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quando a coisa começou, a engrenagem começou a girar, eu já chegava no museu e falava, oi, e as peças dos escravos? Falei, não, não, aqui não tem nada disso, não, nunca teve, não. Falei, mas nós não conversou, não, nós nunca teve essa conversa. Até que agora, isso 2011, até que agora apareceu lá uma, não sei se é uma gerente, eu não sei bem especificar a profissão dela lá dentro, não. Uma moça muito boa, que por causa disso, com certeza ela foi penalizada. Essa moça vai e acha algumas peças, poucas, e põe para fora. Isso com certeza Ela isso achou. lá dentro. Estava guardado lá. Por algum motivo, nunca podia sair de lá. Uhum. E quando eu for em Tiradentes, vai lá para visitar elas. É, Aí um dia eu estava na praça, isso tem uns 3 ou 4 meses, estava na praça, meu telefone tocou para ele, vem aqui no museu que tem umas moças querendo te conhecer. Aí eu fui no museu. Quando eu cheguei no museu, as moças que estavam lá, duas moças para me conhecer. E essa colega nossa, que é até novata na cidade, mas eu prefiro não falar nome, pegou e falou assim, ó, vamos ali que tem um negócio para você ver. A hora quando eu cheguei, as nossas peças lá. Eu falei, como que essas peças apareceu? Ela falou, tal pessoa assim, assim, foi que trouxe essas peças para cá. Tirou lá de dentro. E essa pessoa hoje trabalha, ainda está tá no museu, falou que eu não tenho noção como que foi difícil para ela tirar essas peças lá de onde estava para pôr ali para o público ver. E tá lá. As peças estão lá, tá novinha lá. Olha Teve até só. o evento da Maria. Da Maria, eu nem sei o nome do evento da Maria. Não sei se é Artes, não sei, Artes Vertentes, da Russa. Foi no dia que as peças chegou, apareceu lá. Aí de cara me chamaram para me ver. Essas peças não vai sair de lá mais. Agora tinha mais peças que a gente não sabe qual que foi o rumo que tomou. Mas os irmãos falou que lá na cozinha da Casa Grande tinha as peças e a prova tá lá. Quando eles falaram Casa Grande, eles se referiram essa mesma casa, Casa do É, Museu hoje. Veja só. E é uma incoerência, né? Eu fico me questionando às vezes, né? Porque muita gente fica, os Inconfidentes, né? Inconfidência Mineira, Salvação. Todo mundo ali era escravocrata. Todo mundo era dono de escravizado.
Inclusive o próprio Padre Toledo. Né? Então, é, é, não só eles eram, mas a maioria está aqui dentro de Tiradentes, no nosso meio. Uhum. Tá eu falo assim, está no nosso meio vivo, igualzinho nós dois está aqui. E eu converso às vezes direto com alguns dos carrascos. É mesmo? Alguns dos carrascos eu converso com eles. O que Tem que eles te bastante. falam? Ah, a gente conversa, nós estamos conversando aqui, ó. E eles não sabem que eles eram carrasco. Aham. Mas ele, tá. Mas assim, o senhor consegue ver? Não, eles é nós. Da mesma forma que eu vim para cá, eu veio, Aham. está aqui com nós. Alguns, Entendi. Alguns estão por aqui. Entendi. alguns, mas está assim, ó. Nós dois estamos conversando. Quanto Aham. tempo que a gente levou para ter essa conversa que o senhor já perdeu a paciência de tanto pelejar? Agora nós está aqui, ó. E ele está aqui com nós, conversando com Uhum. nós. Eu pego na mão deles, eles pegam na mão minha, eles gostam de mim, eu gosto deles hoje. Alguns, Veja você. Quanta história. alguns está aqui. Muito bem. É, tinha tanta coisa para falar, mas a gente já vai fechando por aqui nossa entrevista, mesmo porque nosso tempo é um pouco curto. Mas eu Então, quero voltar aqui outras oportunidades para conversar com o senhor. Tá antes do combinado? tempo fechar, tem uma coisa que eles adoram, que eles gostam muito, que essa aí tem uma grande resistência, uma grande força. Ela é por aí, ó. De todo lugar e toda vez você vai ouvir ela. Ai, ô, lele, ô, iê. Ai, ô, lele, ô, ai, ô, lele, ô, iê. Oi, não, ô. Essa vai longe, ela ecua, ela busca. Coisa linda. Essa nós oferecemos para nossos irmãos da Umbanda, nosso irmão do Candomblé, nosso irmão de luz, do Caminho de Luz, do Espiritismo. Axé. Muita axé, o Motumbá, para quem é do Motumbá. Tucumã. E o nosso grupo é um grupo um pouco assim, diferente dos outros. Ah, mas como pode ser um grupo espírita e gostar de cantar esses cantos? O nosso povo diferenciou um pouquinho, mas igual eles falam. Às vezes eu falo, ah, eu queria ir em tal lugar, assim, num terreiro. Meu irmão, pode ir. Eles nunca impedem a gente. Gosta que a gente visita. Eles falam, nós era todo mundo. Alguns de nós era da Umbanda, outros era do Candomblé. Nós só mudou. Coisa linda. Mestre Prego, gratidão imensa pela sua presença aqui. Gratidão aos nossos irmãos que estão aí, que estão aqui também. Eu estou sentindo essa vibração aqui também. Estou até arrepiando aqui. É, É, eu quero agradecer a vocês todos por essa graça, por essa oportunidade desse papo, que eu tenho certeza que vai se repetir por outras vezes. E o Minas Negras Gerais está de portas abertas para todo trabalho que houver, tá bom? Qualquer anúncio, qualquer coisa. E antes da gente ir, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os pretos e pretas do Brasil afora. Diga eu vou lá. deixar uma mensagem um pouco diferente. Uma coisa que nunca foi feita, talvez eu possa ser chamada a atenção, mas vou deixar para o nosso povo brasileiro um pouco diferente. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia o nosso povo a conquistar a verdade. Somos negros, veio de longe, no Brasil nós habitar. Nosso povo brasileiro é um povo de axé. Viva o povo
brasileiro, viva o povo de Angola, viva o povo lá do Congo, viva a nossa nação. Que Deus abençoe nós todos. Axé. Eu conversei. A mudança vem um dos nossos cantos de abertura da nossa reunião. Coisa linda. Coisa Tá, linda. Eu conversei hoje com o fundador, criador do Grupo de Congado de Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia, da cidade de Tiradentes. Mestre nós, Prego. de mãos dadas com Minas Negras Gerais. Aí. Este é o nosso lema, Minas Negras Gerais. Vou pedir a Deus do céu a proteção com o nosso povo. Eita! Maravilha. Esse é o nosso Gostei. lema, Esse é o nosso lema. Minas Negras Gerais. É isso aí. Vamos nos aquilombar. Conversei hoje com o Mestre Prego, lá diretamente de Tiradentes, Minas Gerais. Mestre Prego é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós. Força, muito axé. Axé. Oi, adeus, adeus, eu já vou me embora. E adeus, adeus, adeus. E adeus, adeus, adeus. E se a morte não nos matar, para o ano, se Deus quiser, vamos tornar nos encontrar. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar!